Queridos, a mensagem que eu vou pregar hoje, eu nunca preguei em toda a minha vida. Já falei sobre o tema, mas eu nunca preguei de maneira tão explícita sobre esse tema. Vocês sabem, nós estamos falando numa série intitulada Segredos da Eternidade. E na semana passada eu mostrei como o Eterno encarnou. Deus se fez homem. Aquele que habita a eternidade adentrou a dimensão do tempo. E foi uma mensagem extraordinária. Todos aqui estiveram foram muito abençoados, amém? Mas na mensagem de hoje, o segredo da eternidade é exatamente o contrário. É que nós, seres mortais, temos um destino eterno. Na primeira, o Eterno se fez carne, encarnou, se humanizou, se apequenou, se diminuiu, se esvaziou. Mas na mensagem de hoje, eu vou dizer para vocês que a nossa vida, ela não se encerra a esses parcos anos de vida que nós temos. Todos nós, quando fecharmos os nossos olhos, entraremos na dimensão eterna. Mas só há dois destinos aqui, não são três, não são quatro, não tem reencarnação, não tem destruição, o que tem são dois destinos. Vocês sabem quais são? O céu e o inferno. A razão por que eu quero pregar esta palavra hoje, Deus me deu a direção de pregar, é porque isso não se fala muito nas igrejas. Eu mesmo tenho que dar a mão à palmatória, nunca preguei de maneira explícita o que vou pregar hoje. Mas o Senhor falou comigo: diga ao meu povo, os tempos são maus. Quando você olha para o mundo, você fica estarrecido. No Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo a maior crise institucional, espiritual, moral que nós já vivemos. E quando você olha para isso, você fala: sobrou quem? Mas quando você vai para a América do Norte, parece que Deus está falando com megafone para uma nação apóstata, que chama o errado de certo e o certo de errado. Para um povo que foi outrora a nação mais cristã do mundo e hoje exporta as piores abominações para todo mundo. Então Deus está falando, e estas coisas são profetizadas nas escrituras. Eu postando os vídeos agora sobre este furacão, um indivíduo lá falou assim: escuta, para de dramatizar, isso daí já estava previsto há mais de um mês atrás. Eu falei: querido, eu não estou dramatizando, e tampouco estou discordando do fato de que a meteorologia já sabia disso há um mês atrás. Mas o que eu quero que você saiba, e que você não sabe, é que 2000 anos atrás Jesus profetizou a respeito dessas coisas. E é por isso que eu estou falando, porque o que ele falou está acontecendo agora. A Bíblia fala de guerras. Do outro lado do mundo, aquele Pyongyang soltou recentemente uma bomba de hidrogênio 100 mil vezes mais poderosa do que a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. E ele está fazendo isso para sinalizar aos americanos. E ele é doido o suficiente para começar uma guerra mundial. Jesus falou também de terremotos, que as pessoas ficariam estupefatas com os terremotos. E vocês se lembram quando eu falei sobre os sinais dos tempos? Nos últimos 50 anos, a magnitude dos terremotos aumentou sobremaneira. E não só a magnitude, como também o número de terremotos. E Jesus ainda falou que o mundo ficaria estarrecido com o bramido do mar e das ondas. O que nós estamos vivendo hoje são os últimos dias, são dias maus. E esta é a razão porque é necessário pregar, para que você saiba e para que as pessoas saibam
que o destino que vamos ter na eternidade depende da nossa decisão no tempo presente. Amém? Fale assim comigo: o nosso destino é escolhido e determinado no tempo em que vivemos. Qual é a atitude do cristão? O que Deus espera de você e de mim diante dessa situação? Lá em Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, a Bíblia diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. E agora presta atenção: deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices ou impurezas e dissoluções, brigas, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que Deus está falando para você e para mim, queridos, que não é mais tempo de brincar de ser crente. É tempo da luz ser diferida das trevas, do óleo não se misturar com a água. Eu não estou aqui dizendo que você não deva ter amigos lá fora. Eu não estou dizendo que você deva sair do mundo e não trabalhar, e não procurar conquistar, investir nas coisas dessa vida. Eu estou dizendo que nesta vida Deus espera que você seja a luz do mundo e sal da terra. Amém, irmãos? O mundo precisa de respostas e o mundo não tem respostas, mas você e eu temos. Então esta é a atitude. Agora, como enfrentar a eternidade? Há uma música secular até, de um americano, e a música, na verdade, ela diz assim: live like you were dying. Viva como se você estivesse morrendo. E no refrão ele diz assim: eu amei profundamente, e eu falei mais docemente, eu perdoei, eu me neguei. Algum dia eu espero que você possa viver como se estivesse morrendo. Você pode olhar para a pessoa do teu lado e dizer assim: você sabia que você está morrendo? Esta música, quando foi lançada, irmãos, foi exatamente na mesma época de que um grande palestrante foi convidado para falar numa universidade, e o lecture, a palestra, a aula que ele tinha que dar era a última aula. Ele recebeu o convite e ficou assim, estranhou: o que eu vou falar sobre a última aula? E antes dele estar presente naquela universidade, ele descobriu que aos 47 anos de idade ele estava com câncer no pâncreas. E então, mais do que ninguém, a palestra se tornou significativa, porque quando ele foi falar sobre o tema, ele sabia que a vida dele estava por um fio. E ele morreu alguns meses depois, aos 47 anos. Viva como se você estivesse morrendo. Porque, queridos, no tempo em que nós vivemos, nós temos todas as oportunidades. A oportunidade de escolher entre o certo e o errado, e sobretudo, escolher entregar a nossa vida para Deus. Entregar a nossa vida e o nosso destino para aquele que morreu para nos salvar. Então, o segundo segredo da eternidade é que um dia nós estaremos numa dimensão eterna, mas o nosso destino será duplo: ou o céu ou o inferno. E hoje eu quero falar de algumas atitudes que nós precisamos ter para enfrentar essa realidade da eternidade. A primeira atitude é que nós devemos focar os nossos corações e as nossas mentes no céu. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui ele está falando espiritualmente,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tem muitos cristãos que vêm à igreja para que Deus possa lhes dar mais dinheiro, lhes dar uma saúde, lhes dar um casamento, lhes dar felicidade, lhes dar plenitude. As pessoas querem esta vida, mas queridos, a vida passa correndo. 70, 80, 90, 100 anos passa correndo. Daqui a pouco nós vamos estar diante de Deus e daquele que é eterno. E nós, tudo aquilo que nós vivemos aqui, as nossas opções, as nossas escolhas, as nossas atitudes em resposta à palavra de Deus, determinará, tudo isso será determinado. E nós receberemos a justa recompensa na eternidade. Então a palavra está dizendo: buscai as coisas do alto. Eu não estou de maneira alguma dizendo que você, como cristão, deve parar de trabalhar, não deve almejar, ambicionar, crescer na vida. Claro que você precisa, até que para que o seu testemunho seja um testemunho eficaz, porque ninguém quer seguir um derrotado, amém ou não? Então nós podemos desejar que Deus nos dê vitória, mas tudo aquilo que recebemos de Deus tem que ter um propósito. Se Deus te dá muito mais do que você precisa, é para que você partilhe com os que têm menos. Se Deus te coloca numa posição de destaque, não é para que você pise nos que estão embaixo, mas para que você seja instrumento de Deus para mostrar o caminho certo. Amém, queridos? Então eu quero declarar para vocês: pense nas coisas dos altos, dê propósito à sua vida. Desejar a Cristo é desejar estar com Ele, desejar estar na sua casa, desejar ler a sua palavra. Devemos desejar uma pátria superior. Lá em Hebreus 11, 13 a 16, a palavra diz, está citando uma lista de heróis da fé, pessoas as quais, ou para as quais devemos olhar e as quais devemos admirar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falaram deste modo manifestaram estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Abraão saiu de uma cidade que à época tinha 200 mil habitantes, Ur, na Caldeia ou na Babilônia. E Deus disse para Abraão: Abraão, você sai da cidade e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não disse para onde ele ia, ele disse: vai indo e eu vou te mostrando. E a vida de Abraão foi uma vida de obediência, de paciência e de fé. E Abraão morreu, já tinha entrado na terra prometida, mas sem enxergar aquilo que aconteceria com seus descendentes. O que Deus está dizendo é isso: nós somos elos de uma cadeia. Muitas promessas que Deus faz à tua vida não se cumprirão na tua história, no seu tempo, mas na vida dos seus descendentes. Então, se você, meu querido, for agindo de fé em fé, obediente à palavra de Deus, olhando para a pátria celestial, porque esta é para todos nós, a palavra de Deus diz: Ele não se envergonhará de ser chamado o seu Deus. Quantos aqui dizem: Senhor é o meu Deus? Mas Deus está dizendo para você hoje: viva de maneira que o seu Deus não se envergonhe de ser chamado do seu Deus. Amém? C.S. Lewis, o maior escritor cristão do século XX, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: talvez você tenha tanto medo de que sua mente se torne muito ligada no céu e que isto prejudique a sua vida na terra. Ele diz: relaxe, você não tem o que temer. Ao contrário, muitos de nós temos uma mente tão terrena que não usufruímos de nenhum benefício celestial. E ele continua e diz assim: se você lê a história
você descobrirá que os cristãos que fizeram mais pelo tempo presente foram aqueles que pensaram mais sobre o mundo vindouro. Os apóstolos transformaram o mapa da Europa. O mundo pagão, o mundo romano pagão se cristianizou, porque homens que olhavam para o céu fizeram muito pela terra. Ao longo da história, na Idade Média, os homens piedosos foram os que mais levaram educação ao povo, porque liam as escrituras e ensinavam outros a ler. Quando você chega na Inglaterra, por exemplo, o homem que foi responsável pela libertação dos escravos e pelo fim do tráfico dos escravos foi William Wilberforce, um pastor que durante 40 anos lutou no Congresso para que acabasse o navio negreiro e acabasse a escravidão na Inglaterra. Depois de 40 anos, a sua vida inteira, este homem cristão que pensava nos céus foi instrumento para que Deus fizesse algo extraordinário na terra. O Brasil está olhando, esperando de homens que não creem em Deus, que sejam honestos e íntegros. Pode esperar sentado, porque se não tiver temor a Deus, vai se corromper. Mas aqueles que olham para o céu e confiam em Deus e sabem que vão dar conta para Deus, estes sim, porque temem a Deus, andam em integridade e em honestidade. Então, não me venham com posições partidárias. Não é o vermelho e nem o azul, nem o amarelo, nem o vermelho, nenhuma outra cor. Quem vai mudar a história desta nação são homens e mulheres que temem a Deus, porque só Deus pode intervir na história da humanidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. O que o Brasil precisa não é de fulano, nem de beltrano, nem de ciclano. O que o Brasil precisa é de Jesus, porque somente homens e mulheres que sabem que vão dar conta na eternidade vão estar diante da corrupção e dizer não. A segunda reflexão que eu faço sobre a nossa atitude: devemos escolher o nosso destino eterno. C.S. Lewis diz também, presta atenção, que essa frase é um torpedo. A rota segura para o inferno é gradual, confortável, sem guinadas bruscas, sem pedras no caminho, sem placas de aviso. Eu vou ler de novo. A rota segura para o inferno, é segura porque é lá que vai dar, é gradual, é confortável, sem guinadas bruscas, sem pedras no caminho e sem placas de aviso. Há uma pesquisa que diz que para cada americano que crê que vai para o inferno, 120 crê que vão para o céu. 120 creem que vão para o céu. Será que esse otimismo está coerente ou tem respaldo na Bíblia? Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sabe quem disse essas palavras, irmãos? Quem é que disse? Jesus. Você crê em Jesus? Jesus está dizendo que a porta para a salvação é estreita. Mas ele disse também quem é a porta. Quem é a porta, irmãos? Quem é a porta, irmãos? Eu sou a porta, Jesus disse. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ela é estreita porque não há muitos caminhos, só tem um. Só um caminho para a salvação, e é a pessoa de Jesus. E ele diz que esta porta,
O indivíduo tem tanto liberdade quanto entrar quanto sair, porque ele jamais vai te obrigar a qualquer coisa. Saiba de uma coisa: a sua vida, a entrega da sua vida é voluntária, a iniciativa é tua. Você só entrega se quiser. Ninguém vai fazer por você, nem o teu pai, nem o teu irmão, nem o seu pastor. Só você pode dizer: é por essa porta que eu quero entrar. Quantos querem entrar pela porta que é Jesus? Mas não são muitos que querem entrar, porque muita gente olha para Jesus como um grande mestre, um avatar, um homem inteligente. Queridos, Jesus disse que ele era Deus. Só tem 3 opções: ou ele era um louco de pedra, ou ele era um safado, ou o que ele falou é verdade. Qual das 3 opções você acredita? Porque não dá para relativizar. Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer vir ao Pai? Tem que vir por mim. Quando os fariseus falaram: mas você está falando que você é um com o Pai, então você é Deus. Sim, exatamente isso. Ou ele é louco, ou enganador, ou ele está falando a verdade. E só há uma porta estreita para a salvação. Por quê, queridos? Porque existe um elemento que separa o homem de Deus, e a Bíblia diz que ele é universal. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram. Leia comigo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cutuca a pessoa do lado e fala: você é pecador. Querido, não sobra um. O único que passou pela história dos homens e nunca pecou se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele pôde se tornar o nosso Salvador. Amém. E aquele que entra pela sua porta, crendo que ele é o Salvador, não receberá a punição dos pecados e do juízo. Isaías 59 versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é uma agressão a Deus, é uma afronta a Deus. Mas nós somos pecadores, então nós estamos num dilema. Mas a palavra de Deus diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de todos os pecados, vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Amém? Por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos mais do que da salvação, nós precisamos do Salvador. A palavra de Deus diz que só entrará na Nova Jerusalém, que é o destino dos salvos. Vejam o texto, Apocalipse 21:27. Nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Só vai entrar lá quem tiver o nome escrito no livro da vida. Aliás, eu quero te dizer uma coisa: o que é a vida? Quantos aqui tem mais de 50? Isso significa que você já viveu mais de metade da vida. Quantos aqui tem mais de 70? Isso significa que você já viveu mais de 2/3 da sua vida. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que já viveu muito, ela vai te dizer: passa muito rápido. Outro dia, eu estava casando com essa jovem linda aqui. O tempo não foi cruel para ela, foi comigo, mas com ela foi muito favorável. Eu perdi cabelo. Acreditem, ela me chamava de manequim italiano, 70 quilos. Agora careca, barrigudo. O tempo foi cruel comigo.
mas passa muito rápido. Olha o que Tiago capítulo 4 versículo 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Sempre que eu vejo uma árvore que tem 2000 anos, lá em Israel você vê oliveiras de 2500 anos, você fala: meu Deus, como eu sou efêmero, como eu sou passageiro, passa como neblina. Estou vendo essa jovem linda que é a Sofia. Quantos anos, Sofia? 25, é uma menina, para ela não deve pensar nessas coisas, né? Mas outro dia eu tinha 25, vai passar correndo, eu te prometo. Vai voar, e você fala: meu Deus, essas rugas. A Lília todo dia fala comigo: eu estou gorda, eu estou com ruga. Eu falo: você me ofende se perguntar se você está gorda. As mulheres se preocupam muito mais, né, com essas coisas, mas a vida passa muito rápido. Sabe, querido, não deixe para decidir amanhã a decisão que você precisa fazer hoje. Em Josué 24, versículo 15, Josué está diante do seu povo e ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer para Deus hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Queridos, o inferno, ele é uma alternativa, a única alternativa ao céu. Apocalipse capítulo 20, versos 12 a 15 diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Em outras palavras, não é dinheiro, não é posição, não é poder humano que vai impedir que você compareça diante de Deus. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. C.S. Lewis, hoje eu estou citando muito ele, mas é que ele é genial. Ele disse o seguinte: eu nunca conheci alguém que desacreditasse completamente do inferno e vivesse uma vida digna do céu. O ensinamento de ambos os destinos estão intimamente ligados. Ele diz: eu nunca conheci alguém que desacreditasse do inferno e vivesse uma vida digna dos céus. Os dois destinos estão intimamente ligados. Em outras palavras, quando você sabe que vai dar conta para Deus, você vive a sua vida escolhendo o caminho certo. E o que eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, seja pela primeira vez ou pela enésima vez, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Então escolha hoje o destino que você vai ter. O céu é real, assim como também o inferno. A terceira reflexão que eu faço é que nós devemos ter certeza de que vamos para o céu. Será que é possível ter certeza? Tem muita gente que age numa postura humilde, né? Eu não tenho certeza se eu vou para o céu. Será que você pode ter certeza de que você vai para o céu?
Pode ou não pode? Moody, um dos maiores evangelistas que já existiram nos Estados Unidos, quando ele estava no leito de morte, ele disse o seguinte: logo vocês vão ler nos jornais que eu estou morto. Não acreditem nem por um momento, eu estarei mais vivo do que nunca. Moody podia dizer isso por quê? Porque ele creu na salvação pela fé no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que Jesus é a única porta, o único caminho para a salvação? Então você pode dizer para Deus: eu sei para onde eu vou. Cutuca o teu irmão do lado e diga: eu sei para onde eu vou. Eu quero contar um testemunho de uma história real, de uma cantora lírica chamada Ruthanna Metzger. Ela foi convidada para cantar num casamento muito chique, muito bacana, lá naquela torre de Seattle, sabe? Aquela torre enorme, lá em cima tem um lugar para festas e coisa e tal. E ela foi convidada, e no dia da festa chegou, ela estava com aquela beca, né? O marido dela, o Roy, estava de tuxedo, estava de smoking. E chegaram à porta, havia um maître conferindo os convidados. Ele disse: pois não, senhores, qual o seu nome? Ela disse, toda tranquila: sou Ruthanna Metzger, e esse é meu marido Roy. O camarada procurou, olhou, falou: você poderia soletrar? Porque eu não estou encontrando o seu nome. E ela falou bem devagarinho. Ele continuou olhando e falou: não está aqui, infelizmente não vai poder entrar. Ela disse: mas eu sou a cantora oficial do casamento. E ele disse assim: não importa quem a senhora seja ou o que a senhora iria fazer, não está aqui, não vai entrar. E olhou para o homem que estava perto dele e falou: mostra o elevador de serviço para ela. E ela pegou o elevador e foi embora. Entrou no carro, o marido falou: o que aconteceu? Ela, envergonhada, falou: olha, quando eu recebi os convites, estava lá dizendo que eu tinha que confirmar a minha presença, e eu esqueci. Achei que porque eu era a cantora, eu ia entrar. Essa ilustração é muito importante, queridos, porque faz 2000 anos que Jesus está mandando convite para as pessoas. Querido, se você não confirmar, aceitando a Jesus como seu Salvador, o seu nome não estará escrito no livro da vida. E naquele dia, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não vai entrar. Amém? Aplauda o Senhor quando já confirmar a sua presença. Amém? Se você já confirmou a sua presença, quando seus olhos fecharem nesta vida, você estará entrando na eternidade para viver junto com Deus e jamais na sua ausência. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A quarta reflexão que eu faço é que nós devemos nos preparar para essa viagem. Num cemitério em Indiana, havia uma lápide de mais de 100 anos. E havia um epitáfio muito interessante. Aquele camarada devia ser um gozador, né? Estava escrito assim: ei estranho, para aí. Está na lápide dele. O que eu fui ontem, você é agora. O que eu sou hoje, você será amanhã. Então, venha após mim, me siga até a morte. É um engraçadinho, né? Embora o que ele falou seja totalmente de verdade. Diz que um transeunte estava passando, leu aquilo, não aguentou. Ele estava com um giz na mão, ele disse assim: não fiquei muito contente em te seguir não, até que eu saiba para onde você foi. Temos que nos preparar para esse encontro. E se tem alguém que você precisa seguir, são as pessoas que já fizeram a sua decisão com Jesus.
E não só convidaram Jesus para ser o salvador da sua vida, mas que vivem fazendo dele o Senhor da sua vida. Porque tem muitos cristãos ou pseudo-cristãos que estão aí no meio de vocês, aqui eu espero que sejam muito poucos, que vivem como se fossem ímpios, que decidem viver uma vida de pecado. A palavra de Deus diz claramente como você deve andar, e você abertamente, frontalmente vive contra a vontade de Deus, acreditando que você pode viver assim e chegar na presença de Deus e entrar na presença dele. Saiba, meu querido, Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus também disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor. E eu vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Querido, viver uma vida que afronte a vontade de Deus faz de você um enganado. Acha que já está salvo, mas nunca foi salvo. Porque se tem uma coisa que uma pessoa convertida tem, é tristeza pelo pecado. Se você anda em pecado e não sente a dor, querido, o Espírito Santo não habita em você. Então, se você está vivendo hoje uma vida dupla, enganando a tua esposa, enganando o teu marido, enganando o teu pastor, enganando a quem quiser. Você pode enganar qualquer um, mas você não pode enganar a Deus. E um dia você estará na presença de Deus. Então é hora de tomar uma decisão. O apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, ele clamou: está consumado. Já ouviram falar sobre isso? Essa palavra no grego, tetelestai, é uma palavra jurídica, legal. Ela era usada quando o indivíduo que estava devendo uma fortuna pagava a sua dívida. Quando ele pagava a sua dívida, ele recebia um recibo com a palavra tetelestai: está consumado, está pago. Querido, lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o seu débito, os seus pecados, a sua dívida. Mas viva para Ele. Se você começa a andar numa vida de pecado consciente, você está caminhando para aquilo que a Bíblia chama de apostasia. E apostasia, ainda hoje, é a palavra grega usada para divórcio. Alguém aqui já se divorciou? Quem divorciou está casado com a outra pessoa ou ele já andou? A fila já andou. Já andou, né? A Bíblia fala de apostasia. Porque quando você entrega a vida para Deus, a Bíblia diz que você se torna noiva de Cristo. E a noiva de Cristo se prepara para o casamento. Mas aquele que voluntariamente caminha em direção a uma afronta a Deus, que é o pecado, caminha em direção à apostasia, ao divórcio da fé. Então, meu querido, não brinque. O amor de Deus e a graça de Deus é extraordinária, mas nós temos que tomar posição. Amém ou não? Olha que coisa linda que a palavra de Deus diz lá em Salmo 103, de 10 a 12. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quando diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que Deus está falando? Olha, do mesmo jeito que o céu está tão longe da terra, como o Oriente está tão longe do Ocidente, assim Deus vai fazer com as suas transgressões e os seus pecados longe de você. Mas tem uma condição. Ele faz isso com quem? Com aqueles que o temem. Por isso que a Bíblia diz que você não pode julgar quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo. O limítrofe é muito tênue, não dá para saber. Às vezes você conversa com uma pessoa, ela parece, mas não é. Às vezes você olha para outra, ela não parece, mas é. Mas Deus sabe exatamente quem é você. Você quer estar certamente na presença de Deus? A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ande em temor, porque Deus, ainda que seja extraordinariamente bom, Ele é o juiz, e um dia nós estaremos na presença dEle. E aquele que de verdade já conheceu a Cristo, já teve uma experiência, este abomina o pecado, tem nojo do pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então esta palavra para você, que muitas vezes está aqui hoje, mas que vive uma vida dupla, e que não sente nem culpa. Queridos, você não sente a dor do pecado, você não fica triste, você está caminhando para o inferno. Mas se você ama Deus e o teme, mesmo que você peque, e nós não precisamos andar em pecado, mas não existe ninguém perfeito. A Bíblia diz que Ele vai separar a nossa vida dos nossos pecados, como o céu separa a terra, como o Oriente separa o Ocidente. Amém? Não é maravilhoso, queridos? Temos que nos preparar para essa viagem. Agora, a Bíblia diz que o perdão não é automático, não é por osmose. Você sabe o que é osmose? Você se lembra das aulas de química? Osmose é quando existem dois meios diferentes que se comunicam. Você receber por osmose é não fazer força, e você receber aquilo que está no outro meio para dentro do seu meio. A salvação e o perdão dos pecados não é desse jeito, não são desse jeito. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode esconder dos homens, mas de Deus não pode. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Randy Alcorn, uma autora, na verdade, que escreveu sobre o céu, diz o seguinte: o presente da salvação não pode ser conquistado, merecido ou realizado em qualquer sentido. Não depende dos nossos méritos ou esforços, mas somente da generosidade de Cristo e do seu sacrifício, que é suficiente para nos salvar. Nós não só necessitamos de salvação, nós necessitamos de Jesus, o Salvador. E finalmente, o maior presente de Deus é Ele mesmo, Deus em pessoa, que graciosamente nos dá o céu como recompensa. E na cruz, Jesus experimentou o inferno que merecemos, para que por toda a eternidade experimentemos o céu que não merecemos. Amém, queridos? É de graça, você não pode pagar,
você não vai merecer. Mas é assim como um pai com uma criança. O pai chega para o menino e fala: me ajuda a lavar o carro. Ele não consegue lavar nada, mas ele faz uma força. Deus não vai te salvar pela sua capacidade de andar direito. Ele te salva porque você crê no seu filho. Mas uma vez que você crê, o teu coração tem que ser para andar segundo a sua vontade. Amém? Devemos ter sede pela eternidade. Apocalipse 21, de 6 a 8 diz o seguinte. Aqui é Jesus falando: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tem que ter sede do Senhor. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Talvez haja pessoas que aqui tenham cometido algum desses pecados. Se você confessar Jesus, eles estão perdoados. Agora, aquele que anda nisto, uma pessoa que anda matando, não pode dizer que é de Jesus. Mas Deus pode perdoar um assassino. A pessoa que anda em abominações não teve uma conversão genuína. Mas aqueles que andaram em abominações e se arrependeram, estes são salvos. Mas o segredo é ter sede. Quantos aqui têm sede do Senhor? Sede é a necessidade mais básica do ser humano. Sem água você morre. Você pode ficar uma semana sem comer. Eu já fiquei. Tem gente que fica 40 dias sem comer. É possível. Mas você não pode viver sem água. E Jesus está dizendo: aquele que tem sede, de graça eu darei de beber da água da vida. Amém? Apocalipse 22, 17. É a última palavra de Deus. Está fechando o livro da Bíblia. E a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A última palavra de Deus nas Escrituras é um convite de graça. O Espírito Santo e a noiva, quem é? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é a noiva. Não é assim que se faz numa festa de casamento? Você manda um convite e está o nome de quem? Dos pais e dos noivos. Deus não tem pai, Ele é o pai. O noivo é Jesus, a noiva somos nós. Qual é o convite que nós vamos fazer para o mundo? Vem, 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 vem para as bodas do Cordeiro. Vem para o casamento do Senhor com a sua igreja. Venha fazer parte. Mas sabe, querido, para fazer parte tem que confirmar. Ser cristão não é ser alienado. A gente é gente de carne e osso. Ao mesmo tempo, nós somos diferentes. Porque a gente anda aqui na terra sabendo que a gente pertence a uma outra pátria. Nós somos moradores da terra, mas somos cidadãos dos céus.
A última palavra de Deus na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você tem falado vem? Para os seus amigos, para os seus vizinhos. Deus quer te usar. Aquele que ouve, diga vem. Quantos aqui estão ouvindo e podem dizer vem? Aquele que tem sede, venha. Quantos têm sede aqui? E quem quiser, receba de graça a água da vida. Senhor, eu quero orar por esse povo que está aqui e por esses que me veem. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor possa gerar sede na nossa vida, de maneira, Senhor, que nós não sejamos meramente assistentes de um culto, ou que nos expressemos como uma forma de religiosidade, Senhor, mas que nós desejemos o Senhor mais do que qualquer coisa na nossa vida. Senhor, eu oro para que esse povo seja a luz do mundo e sal da terra. Senhor, o sal, ele é instrumento de preservação. Ele impede que o alimento entre em putrefação. Senhor, este mundo está podre, apodrecendo, e aqui está o teu povo, a quem o Senhor chamou de luz do mundo e sal da terra. Então, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, que a nossa vida seja uma vida de luz, de verdade, de justiça, de amor, de misericórdia, mas sobretudo, meu Deus, de compromisso contigo. Transforma o nosso coração, derrama um grande avivamento sobre a tua igreja em toda a terra, Senhor. Onde houver alguém que invoque o teu nome, que haja avivamento. E usa-nos, ó Deus, para salvar este mundo perdido. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus, pelo teu amor incomensurável do Pai das luzes, do Pai celeste, do Papai do céu, e pelas consolações do Espírito Santo que habita em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.